Muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso encontro da Dieta do Cordeiro, onde preparamos aí mais uma porçãozinha dessa nossa parte, onde estamos tratando sobre o que Jesus fez, e hoje estamos no 11º capítulo. O título: Jesus Mestre. Outro dia, uma irmã me pediu para confirmar onde estamos com a leitura bíblica, querendo seguir junto com todo o povo que começou o desafio de ler um capítulo por dia dos evangelhos. Lembra, eu falei para vocês que quando eu comecei a escrever essas reflexões foi em 2018 e esse era o propósito naquela época, de ler um capítulo por dia dos evangelhos. Mas, sinceramente, eu não pude responder porque também me perdi. Na verdade, eu me achei. Deixe-me explicar. Confesso que sempre li a Bíblia religiosamente. Ops, não interprete mal. Refiro-me ao sentido disciplinadamente, não sequencial, rigorosa, sistematicamente, entendeu? Porque antigamente era este o sentido dessa expressão, mas atualmente, quando se fala em religiosamente, parece que dá um arrepio de coisa sem vida, quase morta, como se falássemos pecaminosamente. Vale então aqui essa explicação, a fim de buscarmos o equilíbrio nos conceitos tradicionais e contemporâneos. Mas então, por costume, desde que eu ganhei minha primeira Bíblia, talvez há mais de 40 anos, adquiri o hábito, o bom hábito de ler a palavra todos os dias, de capa a capa, por várias vezes. Sempre aprendendo coisas novas, sempre anotando as revelações, grifando os destaques, circulando palavras-chave, sinalizando temas importantes, descobrindo tantos ensinamentos que sempre desejei compilar uma enciclopédia bíblica de Gênesis a Apocalipse. Este sonho vem sendo realizado em porções isoladas de tempos e espaço. Já escrevi muito sobre o livro de Jonas, sobre o de Êxodo, de Esther, e agora estamos aqui sobre os evangelhos. Por isso que me perdi com relação ao tempo e espaço, porque dessa vez decidi não me achar tão em dia com o cronograma de um capítulo por dia e nem tampouco ler a Bíblia inteira em um ano. Antes, tenho perdido horas em apenas um trechinho de Mateus, dias lendo repetidamente a mesma passagem de Marcos. Parecia que nunca ia sair dos primeiros capítulos de Lucas. E em João, me complicou mais ainda quanto à sequência de ordem cronológica com os outros evangelhos. Mas ele é singularmente maravilhoso. E quer saber? Não estou nem aí. Estou saboreando. E se pareço prolixa, me perdoem. Eu não tenho intenção de me corrigir nesse quesito. Volto a repetir meu slogan: de quem gosta de escrever para quem gosta de ler. E cada vez mais, infelizmente, chego à conclusão que menos gente gosta de ler. Mas felizmente, cada vez mais eu gosto mais de escrever. E este ano, especialmente, escrever para compartilhar, compartilhar escrevendo. E um parênteses, considerando quantos poucos gostam de ler, eu então, né, me dispus aqui a ler para você que não gosta de ler, né, que só gosta de ouvir, mas o importante é não só tomar o conhecimento, mas deixar que tudo isso que tem ouvido venha trazer vida, venha ser experienciado no seu dia a dia, né? E estou compartilhando isso com você porque confesso, fui tentada a parar. Não de escrever, mas parar de compartilhar, por razões que nem me sinto bem em revelar, mas o conteúdo deste vídeo fará, né? Porém, foi exatamente nestes primeiros capítulos, quando Jesus começa a pregar, este é o título que está na minha Bíblia, para o trecho que compartilhei na no dia anterior, que recebi mais uma vez uma lição pelo exemplo de Jesus. Ainda Jesus, mais uma vez.
Então, vamos ver aqui um primeiro ponto. Jesus compartilhava, mas havia os que o seguiam. É muito bom ler que as notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria e grandes multidões o seguiam. Mateus 4, 24 e 25. E em Marcos diz que quando ele começou a ensinar, todos ficaram maravilhados com seu ensino. E as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a Galileia. Marcos 1, 21, 22, 27, 28. E em Lucas não foi diferente. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, e todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. E ainda diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Lucas 4, 14, 15, 22 e 5, 15. Bom, os próprios discípulos de João Batista repararam que a popularidade de Jesus estava sendo maior do que a do seu mestre. Eles disseram para João Batista: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João 3:26. Uma informação movida por alegria ou por inveja? Para João Batista foi de alegria, pois foi aí que ele disse: o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, 29 e 30. E nós fazemos parte deste lado dos que escolheram seguir a Jesus. E nos alegramos por fazer as suas boas novas se espalharem, compartilhando seus ensinos, suas palavras de graça e levando muitos ao encontro dele, porque somos, sim, amigos do noivo. O atendemos, o ouvimos e prestamos este serviço a ele. Mas não há só este lado. Tudo tem os dois lados. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso trata aqui desse segundo ponto, desse outro lado. Ele compartilhava, mas havia os que o rejeitavam. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. Lucas 7, 29 e 30. E isso vai se repetir por toda a vida ministerial de Jesus. Essa lição precisa ficar bem clara e entendida na nossa tarefa de compartilhar. Uns irão crer e receber a vida do Filho, mas outros irão rejeitar e receber a ira de Deus. Uns irão seguir e elogiar admirados, mas outros irão ignorar e deletar desinteressados. Nem Jesus teve 100% de aceitação, de aprovação. E bem ele sabia que não conseguiria agradar a todos, porque veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Versículo 33 e 34. Ou seja, no mesmo momento que uns elogiavam e falavam bem dele, outros ficaram furiosos e procuravam já matá-lo. Lucas 4, 28 e 29. Mas nem por isso Jesus parou de compartilhar.
Foi obediente na sua missão até a morte. A tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, como Paulo instruiu seu discípulo em 2 Timóteo 4:2 a 5, quando ele também já estava preso perto da morte, né? Assim, eu também não vou parar. Quem quiser, aceite, quem não quiser, rejeite. Deus escreveu uma Bíblia, estou longe desse álbum. Ainda estou escrevendo. Pouco, mas vou escrevendo até morrer. E vou compartilhando perseverantemente, sem desistir. O Mestre não ensina só aos bons, ensina a classe inteira. Quem quer aprender, passa de ano. Quem não quer, é reprovado. Essa palavra fala muito comigo. Eu estou falando agora, além do que estava escrito no livro, neste capítulo, que para mim é um desafio estar aqui, lendo dia a dia com vocês essas páginas, compartilhando o Evangelho, não sabendo se tem alguém aí do outro lado me ouvindo. Talvez eu seja mesmo, né, uma voz que clama no deserto, mas eu me sinto realizada. Eu me sinto diante de Deus cumprindo a missão que Ele me deu. Se Ele me deu, eu estou aqui como enviada, assim como Ele enviou Jesus, assim como enviou João Batista, assim como tem enviado tantos missionários pelo mundo afora. Eu quero ser essa missionária. Eu tenho uma missão, e a minha missão é ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Então, eu queria saber se tem alguém do outro lado. Se você está acompanhando essas sequências, se você está também sendo abençoado, crendo, aceitando esse evangelho, vivendo esse evangelho, querendo fazer como Jesus fez. Diz aí nos comentários, amém? E eu não por isso vou parar ou vou continuar, porque quem me motiva é o Espírito Santo, né? Mas o seu comentário, o seu incentivo serve de testemunho, né? Para ver as vezes que estamos indo num caminho certo, tá bom? Muito obrigada. Amanhã nos ouviremos novamente com mais um capítulo. Se Deus quiser, espero por você.